Bom, gente, tranquilos? Voltando então aí para a segunda parte dessa aula da discussão aí do paper, né, da estabilidade aí efetivamente do core. Eu terminei a outra aula discutindo com vocês, né, o último tópico foi aí a parte da rotação aí do tronco, né, onde eu falei para vocês aí das cargas internas, né, da real, né, cargas internas, análises, né, e o quanto que é efetivamente, às vezes, perigoso promover esses exercícios aí de rotação do tronco. Não são análises minhas, é basicamente literatura científica, ok? Não é opinião, né? Observação experimental. Então, outro tópico, né, voltando aqui para o paper, outro tópico que ele fala, que ele discute, né, e que efetivamente esse eu até vou pedir a liberdade para vocês para passar um pouco mais rápido esse tópico aqui, mesmo porque a gente vai ter algumas aulas específicas e eu já abordei também na primeira aula específica aí sobre treinamento dos músculos do core, né, gravado aí há mais de um ano aí na plataforma aí para vocês, é o treinamento nas superfícies instáveis, né, que são colocados aí também como exercícios estressantes aí dessa musculatura do core, e que efetivamente também são usados nesses programas de treinamento que visam força e estabilidade dessa musculatura, tá? O que eles colocam no paper é que esses exercícios, eles não são nem específicos, nem sequer funcionais e, consequentemente, eles não são recomendados, né, nos treinamentos de força e potência que objetivem aí melhora efetivamente dos músculos, da força dos músculos do core. Nenhum estudo comprovou correlações fortes entre o desempenho esportivo e o treinamento nessas condições, ok? E aí, só relembrando, né, vou passar bem rápido os resultados de alguns papers que eu já discuti aí efetivamente aí com vocês. Esse daqui clássico do McBride, onde ele comparou o indivíduo fazendo agachamento, né, a força, né, isométrica no agachamento na superfície estável versus a superfície instável e observou quedas na capacidade de produção de força e na taxa de desenvolvimento de força em função da instabilidade promovida no movimento. Isso aqui é uma aplicação básica da terceira lei de Newton, ok? As reduções foram da ordem de 45,6 e 40,5 na força pico e na taxa de desenvolvimento de força. Adicionalmente, né, passando também rápido, que nós temos a aula específica a respeito disso daqui, foi analisada a atividade eletromiográfica. Aqui são os dados da força pico e taxa de desenvolvimento de força que eu mostrei para vocês no slide anterior, que são só os dados brutos. E aqui a atividade eletromiográfica integrada, mostrando a ativação dos músculos vaso lateral, vaso medial, vaso lateral, bíceps femoral e gastrocnêmio. O que a gente observou efetivamente aqui no vasto medial e vasto lateral foi uma redução na atividade eletromiográfica de 182 para 119, média, 206 para 129, ok? De 37,3 para 34,4, ou seja, né, uma redução no recrutamento, né, na ativação do músculo esquelético, quando foi colocada a atividade instável, que acaba corroborando com a queda na capacidade de produção de força e na taxa de desenvolvimento de força, tá? E o último, né, só rápido para relembrar, a ativação aí dos músculos core também, e força e potência, com força e taxa de desenvolvimento de força em diferentes condições. BOSU, aqui é levantamento terra, tá? BOSU, pranchinha de instabilidade lateral, né? T-ball, acho que é chamada essa pranchinha aqui, e a condição aqui estável, né? Que é terra normal, né? Reduções também na força isométrica, parece que quanto mais instabilidade, né? No caso do BOSU, é pior do que efetivamente aí o T-ball, ok? Então, são trabalhos aí que eu passei relativamente rápido, porque tem aulas específicas onde já discuti isso daqui. Depois vou até montar mais uma aula só sobre a instabilidade, vou dissecar um pouco melhor esses exercícios aqui, essas condições aqui com vocês, e também atividade eletromiográfica dos músculos do core nessas condições, ok? Outro tópico do artigo, né, são dois tópicos também que eu selecionei, assim, não dei muita ênfase efetivamente neles aqui nessa nossa discussão, né, que é o déficit seletivo dos músculos do core, né.
Isso aqui não é uma coisa que eu tenho, assim, encontrado tanto em discussões, mas parece que, efetivamente, as pessoas, vamos dizer assim, igual eles colocam no paper, né, os protagonistas aí do treinamento do músculo do core, colocam que alguns exercícios promovem déficit seletivo, né? Bom, no paper não foram encontradas evidências reportando diagnósticos ou artigos reportando déficit seletivo dos músculos de core em atletas treinados em força, ok? Então, isso aqui não há evidência científica. Também não há evidências que os exercícios clássicos, como agachamento, levantamento terra, arranco e arremesso, né, levantamentos olímpicos, afetam apenas músculos que levam ao desbalanço entre os músculos do core, né? Eu, sinceramente, nunca tinha visto essa afirmação aí na prática, ainda bem, porque não há evidências que suportem essa afirmação, né? E outra evidência que eu particularmente também nunca tinha visto, né? Se alguém viu por aí, né? Eu fiz aí efetivamente os tópicos para essa discussão, importância em poucos músculos isolados. A ênfase na importância em poucos músculos isolados não é justificada e a classificação em exercício local e global no core, ela é inapropriada, ok? O que mais me chamou a atenção, e aí caminhando já para o final dessa nossa discussão aí, que eu fiz em duas partes com vocês, para não ficar muito extensa em uma única parte só, são sobre as recomendações de treinamento. Então, aqui eu fiz questão de pegar as frases originais do paper, obviamente traduzir aqui para a gente, quem tem dificuldade um pouco com o inglês, a respeito do que eles colocam como sendo de recomendações, né? Olhando algumas recomendações, é surpreendente achar exercícios tais como knee hip extension, extensão do quadril, de joelho, prone ou side plank, né? Prone plank, side plank, né? As pontinhas lá, né? Uma vez que nós não conseguimos pensar em nenhuma situação, seja no esporte ou na vida cotidiana, onde essas tarefas motoras sejam realizadas. Eu na minha vida diária, eu não faço um prone plank, um side plank, por aí, né? Então, se as pessoas efetivamente falam que isso pode melhorar a atividade, são específicos, né? Que ele está contrapondo isso, falando que esse negócio aí não tem nada de especificidade, né? Dessa forma, nós concluímos que esses exercícios não são nem sequer específicos, nem sequer funcionais. E dessa forma, eles não devem ser recomendados, né? Aí essa frase deles, né, assim, eu achava que eu era grosso em algumas colocações minhas. Eu achava que eu era grosso, né? Assim, uma forma você está muito indignado com algumas coisas da literatura científica e que as pessoas não seguem, né? Mas essa frase deles aqui superou as minhas grosserias. Isso é apenas um exemplo de argumentos inconsistentes feitos pelos protagonistas do treinamento para a estabilidade do core. Então, eu acabei lendo aqui com vocês a parte do inglês do lado direito, mas aqui está traduzido, compartilhem, pode fazer stories, pode fazer o que vocês quiserem aí. Estou dando permissão nesse momento. Porque a frase, aquilo que eu falei para vocês aí no começo, não são minhas, não são opiniões minhas. Então, a sociedade, todos nós temos que saber interpretar o que é uma opinião, que muitas vezes não vale de nada, né? Mas contra efetivamente uma observação experimental, contra efetivamente uma evidência científica, né? Paper, né, passa aí pelo processo, né, chamado de peer review, né, revisão pelos pares, né? Então, os grandes cientistas da área, né, se isso aqui não passou por revisão, isso aqui não tem validade, isso aqui, então isso aqui tem validade, né? Passou por revisão científica. Então, essas frases, essas afirmações aqui, ó, elas têm validade. Eu vejo que muitas vezes as pessoas usam a ciência quando convém, né? Traz alguma coisa que favorece ela, isso aqui é ciência. Agora não traz alguma coisa que não favorece, não divulga, aí não é ciência. Então isso aqui é ciência. Aí, ó, passou por revisão por par, ok? Continuando, ainda sobre recomendações de treinamento, né? Isso aqui é o que mais me chamou a atenção, né? Você quer treinar o core, exercícios mais efetivos, exercícios
clássicos do treinamento de força são os mais recomendados para estimular as adaptações desejadas. Também eu traduzi do artigo de revisão. Não só essa revisão, né, de 2017 aqui na Sports Medicine, mas eu vejo inúmeras outras revisões chegando à mesma conclusão a respeito dos treinamentos para os músculos do core. Recomendamos o uso dos exercícios clássicos do treinamento de força. Então, eu acho assim, é engraçado, né? Promoverem inúmeros programas de treinamento para o core. Primeiro que não tem evidência que isso melhora desempenho esportivo. E segundo, se melhora desempenho esportivo, quais são os melhores exercícios que efetivamente promovem ativação, força e, se quer, estabilidade, aí, se é que isso tem definição aí, para a musculatura do core? Os exercícios clássicos do treinamento de força. Então, quer dizer que na minha rotina de treino, que eu faço desde 1900 bolinha, eu prescrevo desde 1900 bolinha para os meus atletas, já tem tudo isso, né? Aí as pessoas ficam bravas, né? Quando a gente coloca que essas coisas elas não têm evidência científica e que pode ser uma forma de charlatanismo, né? Ficar promovendo 1.300 exercícios para o core aí como sendo os melhores, porque eles não são, né? Não é opinião, é evidência, é observação, né? Olha que trocadilho, não é uma opinião, é uma observação experimental, tá? Então, o conselho, gente, usem observações experimentais, tá? E as observações experimentais, os trabalhos que eu li, não me permitem efetivamente ficar fazendo esses 1.300 exercicinhos aí que preconizam como sendo bons, eficazes aí para o core, para os meus atletas. Eu vou continuar com os exercícios clássicos do treinamento de força e potência. É o que a literatura e as evidências científicas nos recomendam. Grande abraço.